primeiro contato que eu tive com as obras, né, o Sofrimento Amoroso do Homem, do Alita, foi justamente naquele período em que eu estava iniciando nesse processo. Eu estava lá pesquisando coisas sobre desenvolvimento pessoal masculino, não encontrava muita coisa na época. E lá pelas tantas eu me deparo com as obras dele e baixei todos os PDFs e passei a ler aquilo ali sem parar. A ideia do Alita é trazer uma perspectiva daquilo que ele chama de profano feminino. Das armadilhas, as supostas armadilhas que os homens podem cair nos relacionamentos que quase basicamente não é falado. Fala-se muito da parte do homem abusivo, do homem violento, do homem tóxico, do homem que trai, a mulher que é vítima de tudo isso, mas pouquíssimo se fala do contrário, quando é o homem que está sendo vítima dessas questões. Então, a obra do Alita, ela naquela época, para mim, no momento que eu estava lendo, ela foi um grande soco no estômago, porque eu passei a entender e concordar com ele em vários pontos do próprio comportamento que eu estava tendo nos relacionamentos que eu tinha e da própria perspectiva feminina, né? Então, eu li as obras, mas quase que inevitavelmente eu entrei naquilo que o pessoal chama de rage pill, ou seja, né, eu fico com raiva. Eu tomo raiva do feminino em geral, desse tipo de comportamento, desse tipo de artimanha. E é natural que naquela época eu tenha descalibrado, ido para esse lugar de inocente, para o lugar do cara que está com raiva, né? Naquela época, as mulheres que eu conhecia, eu cheguei a ser grosseiro, eu cheguei a ser hostil porque eu estava ferido por dentro. E eu precisava montar ali uma armadura de que eu estava bem, de que eu estava forte, de que ninguém mais ia me machucar. Beleza. Então demorou um tempo até para eu calibrar, para eu estar acima dessa guerra, estar acima dessas dores, né? E me sentir bem comigo mesmo e passar a performar de uma outra forma. Então, hoje o Alita, né? Ele é um dos principais autores desse meio masculinista no que diz respeito ao Brasil. No fora seria mais o Rollo Tomassi, né, por meio da obra, né, O Homem Racional, o Rational Male. Então, são os principais autores no Brasil. O Alita, né, o pseudônimo Nessahan Alita, ele é o principal. Então ele vai trazer justamente, né, esse desejo da mulher pelos melhores homens. Por que algumas mulheres desejam esse homem que é mais cafajeste, que é mais bad boy? Por que elas sofrem por eles? Por que esse homem bonzinho sofre tanto? Então ele vai trazer... só que ele traz assim, algumas análises profundas. A questão é que muitos homens fazem um filtro equivocado das obras do Alita, porque ele pega só a parte que fala mal da mulher e ele usa aquilo como bandeira, como cruzada. Só que a parte que o Alita fala do desenvolvimento pessoal masculino, que é da responsabilidade do cara, os caras fingem que não estão lendo. Cara, o Alita, por exemplo, cita Jung e ninguém percebe essas citações do Alita. O Alita cita o Jung quando se está falando do caminho de individuação da psique, onde ele fala justamente dessa capacidade de articular características opostas que a gente trouxe antes. Aquilo ali, eu sei daquilo ali porque a primeira vez que eu li sobre isso foi nas obras do Alita. Só que muitos caras ignoram essa parte porque ele prefere o seguinte: eu não quero olhar para mim, eu quero descer o porrete nas mulheres. Então ele vive alimentando essa guerra, principalmente essa guerra dentro dele, usando como escudo as obras do Alita. Mas as obras do Alita, ele diz de forma muito clara nas obras dele, que a obra não se destina a deixar homem nenhum revoltado, que a obra dele é para melhorar os homens e que aquilo que ele fala nas obras dele não se dirige a todas as mulheres, sem exceção. Ele deixa claro. Ele deixa claro logo no início das obras dele. É que a maioria dos caras, porque são muitas vezes jovens e imaturos, eles fingem que não estão lendo aquilo ali. E feridos. E feridos pra caramba. E lê só a parte que interessa. E aí eles usam essas literaturas justamente para justificar a frustração. Porque tem muita frustração. É inegável. A raiva e por aí vai. As obras do Nessahan Alita, eu falo Alita porque eu não vi, eu não sei, eu falo assim, foi como eu li, eu falo. Mas as obras do Alita tem a ver, o que eu penso é o seguinte: para muitos homens, ela é uma porta de entrada para sair pelo menos do nice guy, ou do tipo assim, cara, eu tô numa Matrix absurda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. A Matrix tem a ver com Red Pill e tal, mas enfim. O cara tá numa Matrix achando que deve mover montanhas pela mulher, salvar do dragão no topo do castelo, essas coisas todas, cavalo branco.
E aí, é um livro que dá uma pedrada nisso tudo, já de cara. E é um livro que você começa a ler, você não para mais. Exato. Entendeu? E aí, mas tem uma coisa que eu percebi, que muitos homens que leram há muito tempo a Alita também, é o seguinte. A obra dele é uma introdução à saída da Matrix. Mas ela tem um fim. É tipo assim, o homem, quando ele chega numa certa maturidade, num autoconhecimento, num alto valor, ele nem precisa mais dessa obra, porque ele já está calibrado, pronto e seguro. Porque, na verdade, esse livro, ele primeiro desconstrói algumas fantasias que você tinha, e aí depois você, num segundo momento, você já calibrado, maduro e tudo, você pensa assim, não, beleza, eu já sei o que pode acontecer, mas, na verdade, você fica tão poderoso de si que você nem atrai mais as espertinhas. Porque, geralmente, as espertinhas que você atraía e que te dava te dava a rasteira, vinha desse homem descalibrado, bobão, nice guy, e as meninas, as mal intencionadas, como diz o livro, se aproveitavam de você. Mas no fundo é aquela coisa, por exemplo, já me relacionei com mulheres que com certeza eram mal intencionadas, e hoje me relacionei com uma mulher, estou casado com ela, com uma mulher completamente diferente. Ou seja, existem essas mulheres, elas estão por aí. Algumas estão na balada, algumas estão numa biblioteca estudando, você vai lá, senta do lado, pede um lápis, encontra o amor da tua vida, tá entendendo? Então, elas estão por aí, você só tem que saber identificar a pessoa que você quer. Não é isso? Exato. Tanto que... qual que é o perfil de homens que vão me seguir e vão estar consumindo meu conteúdo? É justamente isso, Yuri. Uhum. É o cara um pouquinho mais velho. Porque você falou maturidade. Maturidade exige processo. Exige que o cara consiga ter essa análise que você tem, mas dificilmente um cara de 18, 19 anos vai conseguir ter essa análise. Ele vai ter um pouco mais velho. Por isso que, por exemplo, nos meus programas, geralmente, existem caras novos? Existem, mas eles são exceção. Geralmente esse camarada tem 30, 35 anos que está chegando nesse nível de que ele está seguro, de que ele está se sentindo poderoso com ele mesmo e que ele está precisando aparar certas arestas. Então o objetivo da obra do Alita não é te tirar de uma Matrix para cair numa camisa de força. E é isso que tem acontecido com muitos caras. Eles saem de uma Matrix e caem numa camisa de força a ponto de ficar completamente paranoicos. Obcecado pelo... Exatamente. Ele tá ali... ele tá ali e ele começa a entrar num lugar de sofrimento tamanho, porque o que acontece? Ele é um cara jovem e nós somos seres relacionais. E aí ele, ao mesmo tempo que ele quer se relacionar, ele está muito desconfiado e paranoico. Então ele passa a se tornar uma companhia desagradável. Porque qualquer coisa que a mulher diga, ele já retoma a rédea e já dá uma patada na mulher, já começa a brigar, já sai fora. Porque ele está com várias distorções cognitivas. Isso. De generalização, de filtro de tudo ou nada. Ou seja, não tem, é preto e branco, não tem mais tons de cinza, onde ele consegue se situar. Aí ele começa a querer dar carteirada na mulher de que ele é red pill, começa a agredir. Eu sei que você está tentando fazer. Ele acha que ele adivinha pensamento, ele adivinha comportamento. Por quê? Porque a Matrix que ele caiu é de querer, e aqui é duro. Atenção, pessoal. Ele caiu numa Matrix de querer explicar o comportamento humano como se explica o comportamento de zebras numa savana africana. E o comportamento humano é muito mais complexo do que isso. Ele quer ter o controle de tudo que vai acontecer. Ele passa a querer colocar relacionamento em planilha de Excel. Ah, essa mulher vai agir assim porque ela agiu assado. Ele começa a querer desenhar o comportamento. Quando foge desse desenho dele, porque é típico do ser humano ser muito complexo, ele fala, cara, ele entende que ele não tem controle. E quando ele não tem controle, ele prefere se afastar. Porque ele não se sente completamente seguro. Porque por dentro ele não está seguro. Cara, é uma baita de uma Matrix interessante para começar a trabalhar. E muitas vezes eu vou receber no meu perfil o cara que esteve lá no extremo do bonzinho, ele foi pro outro extremo e que agora ele fala, eu não estou mais me suportando, eu preciso trabalhar. Tem um psicólogo amigo meu que ele falou, olha, do último 1 ano e meio, 2 para cá, eu tinha 2, 3 caras que tinham vindo da Red Pill e que estavam confusos demais. Hoje tem 8, 10 caras na minha agenda porque tá aumentando demais o número de caras. Meu, isso é igual um paracetamol. Se você toma um paracetamol de 8 em 8 horas, a tendência é que ele baixe sua febre, controle a infecção. Se você toma uma cartela de uma vez, você vai passar mal pra caramba. Dizem que até mata, né? Pode, o excesso, né? É isso. É exatamente isso. Então, os caras não têm experiência de vida suficiente.
Eles não experienciaram coisas na vida dele para formar um corpo de conhecimento. Eles formam um corpo de conhecimento a partir de uma experiência rasa que ele teve, daquilo que ele está vendo em rede social, e o mundo passa a ser visto sob essa ótica, com esses óculos. Só que esses óculos não representam necessariamente toda a complexidade da realidade. Sim. Representam uma fração dela. Eles tomam a fração pelo todo e passam a viver dessa forma, amargurados, desconfiados o tempo todo, não é? E falando, eu vou seguir meu próprio caminho, nunca vou me relacionar com mulher nenhuma. Só que o cara diz isso com 18 anos. Daqui 10 anos, ele não vai nem ter 30 ainda. Tudo pode ter mudado na cabeça dele, porque ele vai amadurecendo, ele vai contemplando outras realidades. Mas ele precisa estar aberto a contemplar e observar. Precisa de um pouco de humildade para tentar aprender com os caras que são um pouco mais velhos do que ele. Na nossa jornada, Yuri, de desenvolvimento, existem 3 figuras que eu sempre costumo dizer para os caras e vou dizer aqui. Existe a figura do mentor, que é aquele cara que não vai te conduzir por um caminho fácil ou com atalhos, mas ele vai fazer você se sentir cada vez mais maduro, cada vez mais equilibrado, não necessariamente em guerra com ninguém, mas também, ao mesmo tempo, precavido. Existe a figura do anti-mentor, que vai tentar te vender uma solução fácil para tudo, uma realidade fechada de acordo com a perspectiva dele e que vai te alimentar rancor, frustração, guerra. Essa é a figura do anti-mentor. Existe a figura dos aliados, que são homens que estão buscando o mesmo que você, que vão te ajudar na tua jornada, que o teu caminho é único. Só você vai poder percorrer ele. Mas nesse caminho você encontra aliados. Então é isso que a gente procura fazer no nosso trabalho. Tem ali eu na condição de mentorar os caras com a minha experiência e tem os aliados que estão na mesma busca com os caras. Eles estão ali se apoiando, tentando devolver para esse cara uma espécie de lucidez e de equilíbrio, sem necessariamente deixar ele num lugar de frustração, num lugar de amargura, num lugar de ódio, e por aí vai.